eu sou o Rafael, preceptor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e hoje eu vou dar aula de biomecânica e exame físico da coluna. Bom, começando com biomecânica da coluna, vamos focar primeiro na anatomia, né? A coluna cervical é formada por 7 vértebras e elas se configuram com uma lordose cervical. A coluna torácica, como vocês podem ver na figura, são 12 vértebras torácicas que formam uma cifose torácica. E a coluna lombar, formada por 5 vértebras e que se configuram em uma lordose lombar. Além disso, temos o sacro e o cóccix, com uma cifose sacral, que ainda também fazem parte da coluna vertebral. Um pequeno zoom na anatomia da coluna. A raiz nervosa sai sempre logo abaixo do pedículo da vértebra correspondente. Bom, então, focar agora em cada um desses segmentos. Vértebra cervical, a região cervical alta, então, formada por occipício, atlas e os ligamentos. Nessa região temos 6 articulações sinoviais. Nessas articulações, flexo-extensão é simétrica, ocorrendo simetricamente em todos esses componentes. Rotação ocorre preferencialmente entre C1 e C2 e a flexão lateral praticamente não existe entre C1 e C2. Aqui tem uma figura com alguns detalhes anatômicos da coluna cervical alta, mostrando a relação entre o atlas e os ligamentos que ficam ao redor dele. Os mais importantes, os ligamentos alares, ligamento transverso. As vértebras cervicais, agora falando da parte mais baixa da vértebra cervical. Então as facetas elas estão dispostas a 45 graus. E o que acontece nessa disposição? Elas permitem tanto flexo-extensão quanto rotação nesses segmentos. Na figura tem uma boa imagem dessa disposição. Agora vamos passar para a parte torácica. As vértebras torácicas, elas têm as facetas numa forma em semicírculo. O que isso permite? Permite principalmente a rotação. Na figura dá para ver a disposição das facetas. Vértebras lombares. Então as vértebras lombares, nessas vértebras, as facetas elas estão dispostas próximas ao plano sagital. Com isso, o que ocorre é praticamente apenas flexo-extensão. A rotação praticamente não ocorre pela disposição de cada uma dessas facetas. Pela figura a gente pode ver que é praticamente impossível ocorrer rotação nesses segmentos. Passando agora então para o exame físico. O principal aspecto do exame físico é a observação. Desde o momento que o paciente entra na sala, você já começa a observar como que o paciente está. Primeiro contato com o paciente, então os padrões de movimento, postura do paciente, a marcha do paciente, o equilíbrio. Para abordar melhor o equilíbrio pode-se até fazer manobra de Romberg. E o alinhamento apendicular e do tronco. Nisso a gente vê simetria e harmonia. Frente e perfil sempre. Procurar além disso na pele manchas, tumores ou qualquer outro tipo de alteração. Um dos testes que se pode fazer observacionais é o teste de Adams, que a gente pede para o paciente fletir o tronco e, como mostra a figura, você consegue ver desvios na orientação das vértebras. Além disso, o que a gente pode ver? Amplitude de movimento. Amplitude de movimento não tem consenso de valor normal. O que se sabe é que ela diminui com a idade e, para abordá-la, é necessária uma avaliação ativa do paciente. Coluna cervical, então. Flexo-extensão por volta de 130 graus. Rotação, 80 graus para cada lado. E a inclinação lateral, 45 graus para cada lado. Para fazer essas medidas, pode-se usar um lápis, que você pede para o paciente colocar na boca e você vê a amplitude em graus do movimento do paciente. Na coluna torácica, como a gente falou anteriormente, ocorre principalmente a flexão. Então, o movimento de flexão, extensão e inclinação lateral pela orientação das facetas. E eles ficam ao redor de 45 graus. Na coluna lombar,
a gente tem principalmente flexão entre 40 e 60 graus e extensão entre 20 e 35 graus. Inclinação lateral ocorre e é bem menor entre 15 e 20 graus. Palpação, importante palpar toda a coluna. Para quê? Para a gente localizar os locais de sintoma do paciente. Ou, com isso, identificar estruturas lesadas ou outras alterações nas partes moles e nos ossos. Partindo agora para o exame neurológico. Primeiro, vamos avaliar a parte motora. Força motora, como que ela é dividida? Ela é dividida de 0 a 5, 0 quando não temos contração muscular, 1 quando tem um traço quase imperceptível de contração que não gera movimento, 2 existe um movimento ativo quando neutraliza-se a gravidade. Quer dizer o quê? O movimento não consegue vencer a força da gravidade. 3 existe um movimento ativo contra a força da gravidade, mas que não vence nenhuma resistência. Tipo 4 é um movimento contra alguma resistência e o quinto é o normal. Coordenação é importante avaliar tônus reduzido quando você tem alguma alteração no neurônio motor inferior, ou aumentado ou espástico quando essa alteração se dá no neurônio motor superior. Agora falar um pouquinho de cada um dos segmentos motores. Como que a gente testa C5? Flexão do cotovelo. C6, extensão do punho. C7, extensão do cotovelo. C8, flexão dos dedos. T1, abdução dos dedos. Nos membros inferiores, L2, flexão do quadril. L3, extensores do joelho. L4, dorsiflexores do tornozelo. L5, extensão do hálux. E S1, flexão plantar do tornozelo. Uma forma mais fácil de decorar, de guardar, principalmente a parte do segmento do membro superior, como que é? C5, você pensa num garçom, então um garçom que vai servir o prato. Flexor do cotovelo, ele está com o prato, carregando o prato. C6, ele estende o prato para o cliente. C7, ele estende o cotovelo e coloca o prato. C8, ele pega a gorjeta e fecha os dedos. T1, ele abre os dedos e coloca a gorjeta no bolso. Sensibilidade. Sensibilidade é definida pelos dermátomos. Você avalia o toque, dor, propriocepção, vibração, posicionamento e temperatura. Aqui está uma figura de cada um dos dermátomos. Os pontos principais, então, T4 na altura dos mamilos, T6 na região do apêndice tifoide, T10 na altura da cicatriz umbilical. Agora passando para a parte de reflexos. Reflexos. Para que servem os reflexos? Principalmente localizar lesões e diferenciá-las entre lesões do neurônio motor superior e inferior. Babinski, Hoffman e Clonos também são usados para essa diferenciação, avaliar principalmente liberação piramidal. Os reflexos profundos mais testados são bispital, testa C5, C6 também, braquiorradial, mais C6, tricipital, C7, patelar, L2, L3, L4, isquiotibiais, L5, S1, aquileu, L5 e S1. Vou falar apenas de alguns testes especiais na literatura complementar que a gente coloca no final da aula. Com certeza vocês vão encontrar outros testes. Vamos falar de alguns mais importantes apenas para começar a estudar o assunto. Para a coluna cervical, temos o teste de Lermite. Nós fazemos a flexão cervical do paciente e ele nesse momento vai sentir uma sensação de choque irradiada para os membros. Ele principalmente ocorre em quadros de esclerose múltipla ou lesões da medula espinhal. Spurling, também na coluna cervical, nós fazemos uma compressão da cabeça e uma flexão lateral cervical. Com isso, vamos criar sintomas radiculares na extremidade, caso o paciente tenha alguma patologia que gere compressão radicular. E ele indica principalmente compressão ou irritação da raiz cervical. Falar do Valsalva, teste clássico também, quando você pede para o paciente fazer, muitas vezes ele reproduz sintomas radiculares ou dor espinal. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma hérnia discal ou lesões que ocupem o espaço no canal espinhal. O Valsalva também muitas vezes
O paciente na história vai se referir que quando ele vai ao banheiro evacuar e faz movimento de força, ele sente esses sintomas. Outro teste, o teste da elevação do membro inferior. Nesse teste, a dor surge entre 30 e 70 graus de elevação. Nessa faixa de movimento é que ela é indicativa, é que ela é positiva. Ela pode ser sensibilizada pelo teste de Bragard. Na literatura tem um pouco de controvérsia se o Laseg não seria o teste de Bragard. Nosso objetivo aqui não é entrar em controvérsias da literatura, mas nesse teste o que a gente faz? Você chega ao ponto entre os 30 e 70 graus que o paciente refere que começa a ter dor, a dor radicular, você diminui um pouquinho, ele vai falar que a dor melhorou e aí você faz a dorsiflexão do tornozelo. Outro teste possível, bowstring, você comprime a fossa poplítea e vai gerar os sintomas radiculares. E o Laseg, que é a flexão do quadril com o joelho fletido e a extensão do joelho após, até que comece a ocorrer a reprodução da dor. Outro teste, o teste de Naklas, é para a gente avaliar também sintomas radiculares, mas principalmente nas regiões um pouquinho mais altas do plexo lombosacro. Então, com o paciente pronado, fazemos a flexão do joelho e ele vai referir uma dor na face anterior da coxa. Importante também no exame físico que a gente pode encontrar são alterações na sacroiliaca, que muitas vezes mimetizam sintomas na coluna. Então é sempre importante abordar o paciente fazendo o teste de Gillett, Patrick, Gaenslen. Para quê? Para a gente diferenciar se a queixa do paciente na coluna é ligada a sintomas na sacroiliaca e não propriamente a uma patologia da coluna. Essa é a bibliografia